Começamos, pessoal? Bom, sejam muito bem-vindos novamente. Eu vou compartilhar com vocês a telinha. Hoje a gente vai começar a falar sobre aspectos um pouco mais práticos. E deixa eu aproveitar para dar boas-vindas à Janirce. A Janirce acabou de entrar. Seja muito bem-vinda, Janirce. Estamos no dia 2 e último dia, tá? Já falamos aí sobre essas temáticas que eu estou apresentando para vocês, já me apresentei, já coloquei meu e-mail à disposição, e hoje a gente vai tratar desses 6 temas, tá? Só que vocês vão observar que esses 6 temas do dia 2, eles estão um pouco misturados, tá? Porque essa ordem que eu originalmente tinha pensado, depois eu percebi que não fazia muito sentido a coisa acontecer do jeito que eu tinha programado, tá? Janice está aqui dando boa noite a todos e boa noite para você também, Flor. Então, ó, bom, hoje, o dia 2, a gente vai falar especialmente sobre a sucessão, não vamos ficar falando de história, de nada disso, tá? Então, primeira coisa, no nosso encontro de ontem, a gente falou sobre a fase da sobrevivência, tá? A gente viu sobre como é difícil você manter o negócio em pé, o quanto é solitário, o quanto é complicado você pensar, né, que uma coisa que você montou vai conseguir durar por bastante tempo. E a gente começou também a falar sobre a fase 2. E nessa fase 2 é onde o bicho pega. Tá? É quando a gente, de fato, depois do negócio estar certinho, estruturado, ter parado em pé, a gente vai colocar os nossos descendentes no caminho para continuar o negócio. Tá? E como vocês devem imaginar, e por isso vocês estão aqui, não é nada simples. Tá? Então, isso aqui, né? Então, em linhas gerais, ontem a gente falou sobre preparo de herdeiros, a gente falou sobre número de herdeiros, e agora a gente vai falar sobre características dos fundadores, ou seja, a pessoa que vai passar a tocha para o filho, para o primo, para a filha, para a prima, enfim, né? O herdeiro que vai tocar o negócio. E aí vocês vão falar assim, Nietzsche, como assim flexibilidade do fundador? Primeiro, o fundador, ele precisa construir um modelo mental focado em inovação, em mudança. Aí, vem a Janirce e fala assim, gente, essa mulher falou e continua a ver navios. Então, né, eu entendo, modelo mental, gente, colocando de uma forma um pouco mais prática, é o jeito como você vê o mundo, é o jeito como você vê as coisas, tá? Cada pessoa, por características de personalidade, por características pessoais, as pessoas têm percepções diferentes sobre as mesmas coisas, tá? Então, por exemplo, vocês estão aqui, né? Vocês 4 estão aqui, a Márcia, a Beatriz, o William e a Janirce, e vocês estão aqui querendo renovar conhecimentos, aprender coisas novas, vocês têm curiosidade, vocês não se sentem obrigados, tá? A estarem aqui. Porém, pode ser que tenha algum colega que entre depois, eu faça parte de outros eventos, que está participando porque, assim, tem que fazer, tem que colocar no currículo, vou fazer de qualquer jeito. Então, o evento é o mesmo, é um mini curso. Só que o jeito como as pessoas enxergam isso, optam por fazer parte ou não, os motivos são completamente diferentes, né? É aquela história da demissão, né? Quando uma empresa demite alguém, existem pessoas que ficam radiantes, pegam o valor da multa rescisória e vão montar um negócio, vão fazer outras coisas, e tem gente que entra até em depressão. E, gente, o fato é o mesmo, tá? Então, quando a gente está falando de modelos mentais, a gente está falando, em linhas gerais, do jeito como aquela pessoa que fundou um negócio enxerga as coisas, tá? Então, colocando em termos um pouco mais gerais, tá? E o que a gente está falando aqui? A gente está falando aqui o seguinte, e aproveitando para dar boas-vindas a Daiane, que acabou de entrar. Seja muitíssimo bem-vinda, Daiane. Boa noite. Daiane não, Daiane. Desculpa o atraso aí, hoje está corrido. Imagina, dia de semana é pancadão mesmo. Mas, bom, você sabe, a gente já conversou ontem, se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, liga o microfone e fala, tá? Não, né, não tem problema, não. Certinho, muito obrigada. Imagina, Flor. Bom, então, falamos que o fundador ele tem que ter uma certa abertura
para coisas novas. Por quê? Se o fundador ele for uma pessoa, que nem se diz na minha terra, que joga muito na retranca, ou seja, a pessoa ela fica muito na defensiva, não tem abertura para diálogo, ela se acha muito certa, muito correta, gente, muito sinceramente, inviabiliza o processo de sucessão, tá? Porque é o seguinte, não necessariamente o seu filho, o seu sucessor, ele não é a sua Xerox. Ele é uma pessoa, ele tem desejos diferentes, ele tem características diferentes, ele vai ver as coisas de uma forma diferente, tá? E também, lembrando uma coisa que eu já disse antes, tá? Falando assim, parece arrogante e parece uma fala de pessoa mimada. Mas o ponto é que o herdeiro não escolheu vir esse mundo, né? Ele pode ou não caber para essa situação. Só que a rigor não foi exatamente uma escolha, né? Ele vai optar por seguir esse caminho ou não, né? Então, uma vez que você tem um herdeiro que tem uma predisposição, tem algum interesse em tocar os negócios, o que o gestor ele precisa fazer? Literalmente, abrir a cabeça. Tá? E existem fundadores que eles são tão apegados ao negócio que eles ficam ciumentos, sabe? Se sentem passados para trás, enfim, mexe com alguma coisa dentro que a pessoa acaba, sem perceber, sabotando o processo de sucessão, tá? Então, vou citar alguns exemplos que eu tenho certeza que vocês já viram em algum lugar, tá? Então, em termos práticos, o fundador, ele vai ter uma conduta ou outra dependendo do espaço que a empresa tem na vida dessa pessoa, tá? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Quero dizer o seguinte, eu mexi aqui em alguma coisa que eu não estou conseguindo desmexer, peço desculpas. Mas o que acontece? Existem pessoas que, sinceramente, vivem para a empresa ou vivem para o trabalho. E aí, eu vou falar uma coisa para vocês que também, tá? Eu posso ser mal interpretada, então eu vou ser cuidadosa com o jeito como eu vou colocar. Qualquer coisa que você faça, mais de 12 horas por dia, 16 horas por dia, todos os dias, alguém diria que é um transtorno. Se você dormir 16 horas por dia, é um transtorno. Se você comer 16 horas por dia, é um transtorno. Se você ficar bitolado em ginástica 16 horas por dia, é um transtorno. Só que as pessoas não falam que é um transtorno, não acham nada demais quando a pessoa verdadeiramente se arrebenta pelo negócio. E uma coisa, gente, que é importante é o seguinte, a empresa é parte da vida da família, tá? A empresa é parte, mas a empresa não é a vida da pessoa, sabe? Então, a gente também tem que saber dimensionar aonde vai estar a empresa dentro desse contexto familiar, tá? Então, é por isso, seguindo esse raciocínio, que as escolas de administração, a Janirce é gestora, também viu isso, tá? As escolas de gestão, administração, contabilidade, economia, qual que é a lógica desses cursos? É o seguinte, o empreendedor, ele vai criar um negócio, vai ter uma fazenda, vai montar uma loja, vai montar uma indústria, mas em algum momento ele vai ter que ter liderança, formar outros líderes, criar equipes de trabalho para o negócio poder crescer, tá? Então, dentro do aspecto organizacional, a administração está pensando, na verdade, na empresa crescer, durar dezenas, centenas de anos, com ou sem aquele fundador, tá? Então, quando vocês veem um negócio em que o empreendedor fala assim, não consigo tirar férias, o meu cliente, meus funcionários não têm jeito, meu cliente prefere ser atendido por mim, ninguém faz melhor, eu tenho o meu jeitinho. Você, na verdade, está caindo numa cilada, você criou uma prisão para você mesmo. Porque, gente, um dos benefícios que você tem de ter uma empresa sua, tá? Seja uma fazenda, seja uma loja, seja o que for, é você ter um mínimo de flexibilidade, meu Deus do céu, para, sei lá, encher o saco e viajar, né? Poder passear, fazer alguma coisa bacana da vida. Agora, quando você entra em um sistema em que você se torna um escravo, você não consegue ter um funcionário que seja mais capacitado, você tem um problema, uma bomba na mão, na verdade. Tá? Então, você precisa repensar um pouco mais. Tá? E por que eu estou falando disso? Fica parecendo papo de autoajuda? Fica, mas o ponto é,
com um ritmo batidão desses, como que você vai esperar ter uma família unida, uma família participativa, uma família que gosta, com esse grau de bitolamento? Porque acaba sendo um grau de bitolamento muito grande, tá? E eu sei que eu estou indo contra várias correntes da área de gestão que valorizam eficiência, valorizam eficácia, valorizam resposta de mensagem em e-mail 2 horas da manhã, mas eu estou aqui falando de empresas que durem, tá? E ninguém dura queimando o cartucho desse jeito, imagina conseguir passar para frente, tá? Mas como eu disse, é um ponto de vista meu, porque eu estou olhando longo prazo, né? Então, o fundador, ele precisa pensar qual é o espaço que a empresa tem na vida dele, tá? Porque se a empresa toma tempo demais, sabe, é de se pensar, né? Ou, né, se toma demais ele sozinho, sem a participação de ninguém, entendeu? Uma coisa muito centrada, pode ser um problema, tá? Uma outra situação, né, ainda relacionada a essa questão da flexibilidade do fundador, que diz respeito a características pessoais, tá? Aí a gente vai falar um pouquinho sobre 2 aspectos. Primeiro, o quanto o fundador ele é um modelo válido a ser seguido, tá? O quanto ele conseguiu fazer coisas bacanas, coisas que inspirem, que motivem os seus filhos, os seus sucessores, né? E o quanto esse fundador ele é teimoso, digamos assim, tá? Bom, então, primeiro aspecto, o fundador ou a fundadora da empresa, não estou falando aqui, gente, aí eu preciso fazer uma pausa. O fundador ou a fundadora de uma empresa não é santo, tá? Então, essa coisa que a gente vê em filme americano do líder que é perfeito, que já acorda com o cabelo penteado, uma pessoa que está acima de todas as falhas humanas, isso não existe. Todo mundo aqui é gente, todo mundo aqui já fez coisa ruim e todo mundo aqui já fez coisa boa. A mesma coisa acontece com os líderes. Hoje, a gente vê na literatura, nos estudos da área de gestão, existe uma certa glorificação à figura do líder, ou seja, como se o líder fosse o super-herói. Por exemplo, Steve Jobs, o fundador da Apple. Falam dele como se ele fosse algo próximo de ser glorificado, de ser divinizado. E a gente só esquece que ele era uma pessoa tão cheia de defeitos e qualidades quanto a gente mesmo. Por exemplo, ele abandonou uma namorada grávida de uma filha que sabidamente era dele, que inclusive era a cara dele. Né? Então, não existem pessoas perfeitas. Mas qual que é a lógica? Além de existir ligação minimamente positiva entre o fundador e os seus sucessores, você tem que pensar em termos de um modelo de gestão. Aí, vamos lá. O que é modelo de gestão? São características que fazem sentido para aquela empresa naquele lugar em que ela existe. Então, por exemplo, para uma empresa, uma construtora, faz sentido que ela tenha ali os pedreiros, que ela tenha o peão de obra, que ela tenha o servente de pedreiro, e faz sentido que ela tenha ali algum capataz, alguma pessoa que fique realmente controlando o que o pessoal está fazendo. Por quê? Para evitar que o piso seja, por exemplo, colocado do contrário, que fique torto, que saia quebradeira no banheiro. A gente sabe que essas coisas acontecem se não está tendo supervisão ou se a mão de obra não é exatamente qualificada, tá? Esse jeito de gerenciar uma construtora não é o mesmo jeito que você gerenciaria, por exemplo, um hospital. Não é o mesmo jeito que você gerenciaria uma escola. Inclusive, em uma escola, se viesse alguém em cima, ficar olhando toda hora o que o professor faz ou deixa de fazer, certeza que é dar briga, tá? Então, estilo de gestão, cada empresa desenvolve aquilo que funciona. E tem um detalhe 2. A empresa tem muito da personalidade do fundador. Então, eu vou dar um exemplo para vocês relacionado ao Henry Ford. O Henry Ford, ele foi o criador da Ford Motors. A Ford Motors foi fundada no começo do século passado. A empresa já tem muitos anos, tem centenas de anos. O que ele tinha? Ele era um mecânico, um engenheiro mecânico. Ele valorizava, basicamente, potência e funcionalidade. Ele não olhava se o carro era mais ou menos bonitinho. Então,
Quando ele criou a Ford Motors, ele queria fazer motos que fossem confiáveis, seguras e baratas. Então, ele acreditava fazer produtos simples que todo mundo pudesse comprar. Ele nunca olhou design, tá? Isso que ele tinha há 110 anos atrás continua existindo hoje. Quer um exemplo? A Ford tem hoje 14 modelos de carros vendidos no Brasil. A Chevrolet tem 27. Tá? Então, o que acontece? Os carros da Ford, o pessoal está olhando mais motor, está olhando mais aspectos assim técnicos do veículo, tá? Consumo de gasolina, mas a Ford começou a olhar só de pouco tempo para cá, na verdade, o quanto o carro é bonito, coisa que a Chevrolet faz há muito tempo. Por isso, não é que eles façam carro porcaria, não é isso, mas eles estão olhando design, modelos, cores diferentes, tá? Por que a Ford é assim? Porque lá atrás, quando a Ford foi fundada, o Henry Ford fez desse jeito e deu certo, né? Dando certo, você vai repetindo que deu certo ao longo do tempo, tá? Então, por isso as empresas, elas refletem também, mais ou menos, o jeito como era aquele fundador. Vocês já tinham parado para pensar em alguma coisa assim? Que a empresa, às vezes, ela parece um pouco a pessoa que a criou? Vocês já perceberam isso em algum lugar? Talvez não. É Oi, porque, William. assim, eu não sei se eu reparo muito nisso, porque eu não conheço, assim, como que é os criadores das grandes empresas, então, assim, eu não tenho como dizer se eu já reparei isso nas empresas, porque eu não cheguei a conhecer, assim, alguns criadores de empresas famosas. Mas, vamos trazer para um contexto um pouquinho mais restrito, né? E aí, é um exemplo maluco, tá? Mas é um exemplo válido. Todos nós temos mãe. Ainda que, de repente, alguém não conheça a mãe biológica, mas todos nós tivemos uma mãe, tá? Só que as mães são diferentes. O que a Janice está comentando, né? Isso que eu comentei com vocês que o Ford fez, ele criou uma cultura organizacional, tá? Essa cultura, ela faz com que uma empresa seja diferente da outra, tá? Janir, se tem uma cultura organizacional, é meu xodó, tá? Eu amo essa temática, de todas as temáticas de comportamento organizacional, é a minha favorita. E eu montando esse material, eu tive que me morder a língua para não ficar indo muito além, porque senão eu só falo disso, né? Então, é gostoso você ver, ler e ver nas palavras de outras pessoas mais ou menos aquilo que eu estava pensando. Para ficar um pouco mais claro para vocês, gente, essa história da mãe, todo mundo tem a sua. Só que não dá para confundir a minha mãe com a mãe do William, com a mãe da Janice, com a mãe da Daiane, com a mãe da Beatriz e com a mãe da Marcinha. A minha mãe era uma pessoa, aliás, era não, minha mãe é viva, graças a Deus. Minha mãe é uma pessoa super brava, extremamente brava, muito brava mesmo. Então, se acontecesse qualquer meleque em casa, nossa, a bicha subia a serra com a gente. Aí, de repente, a Daiane pega e fala, mas nossa, minha mãe era muito querida, ela era muito calma, muito boazinha. E o ponto é, todas elas são mães, todas elas criaram, mais bravas ou menos bravas, elas criaram pessoas diferentes, que fazem bem social, que estão aí na sociedade, mas certamente o jeito como eu sou, como eu penso, não é parecido com nenhum de vocês. E vice-versa, ninguém aqui parece ninguém, tá? Porque depende muito do jeito como nós fomos criados também, tá? A Janice está falando o seguinte, que o fundador da empresa, ele carrega a cultura e as crenças de toda a vida, ou seja, as mães de vocês criaram vocês, talvez não sendo perfeitas, mas era o que elas sabiam fazer. Elas acreditavam, elas botavam fé que aquilo que elas estavam fazendo na criação de vocês ia dar certo, tá? E isso cria diferenciações, porque os jeitos das pessoas criarem crianças e empresas não é a mesma coisa, né? Então, por isso, assim como empresas, pessoas são diferentes, ainda que façam exatamente a mesma coisa, né? A Genice está falando que a gente carrega o que aprende desde que estava no ventre da nossa mãe, é verdade, tá?
Crianças e empresas são boas analogias. A gente pega muito de quem nos criou. Isso vale para a organização também, tá? Agora, falando um pouquinho sobre o fundador. O fundador, em termos práticos, ele é o líder, né? Quem que é o líder? É a pessoa que, por ter criado, por ter um modelo ético, por ter carisma, por uma série de fatores, essa pessoa influencia outras, tá? Então, a pessoa cria uma empresa, ela vai influenciar os outros funcionários? Óbvio que vai, especialmente se a empresa tiver sucesso, né? Então, o fundador que ele tem sucesso nesse modelo de liderança, o seu comportamento passa a ser reproduzido, passa a ser repetido, tá? E os líderes, eles são modelos. E isso pode ser uma coisa muito boa e também pode ser uma coisa muito ruim, tá? Vamos supor que a Beatriz trabalha em um banco e o chefe dela seja uma pessoa pouco ética. O que ele faz? Ele pega as pessoas idosinhas e ele vende um monte de coisa, assim, que as idosinhas não precisariam, e ele faz isso para ele bater meta, né? E ele está sendo desonesto, ele não está explicando para o idosinho, e todo mundo está vendo isso, né? Quando os funcionários têm um chefe, um líder que é desonesto, o que fica na cabeça da pessoa? Por que eu deveria ser honesto se o meu chefe não é, né? Especialmente quando você acabou de entrar numa empresa, você tende a reproduzir o comportamento da liderança. Então, ou seja, se o líder é educado, você vai ser educado. Se o líder é mais descontraído, você vai ser mais descontraído. Se o líder se veste de determinadas formas, você vai se vestir de determinadas formas. Isso vale para empresas e também vale para famílias. O primeiro modelo que os filhos têm são os pais. Então, por isso que faz todo sentido a preocupação das mães com a criação dos filhos. Por quê? É modelo de reprodução, tá? É o jeito básico como a gente aprende as coisas, né? A Janice está aqui comentando uma coisa super interessante, que ela tem um cliente que é o herdeiro do negócio do pai. Ele carrega crenças negativas, preconceitos, e raciocina como se o pai estivesse vivo atuando. E olha como é triste, esse rapaz se colocou numa prisão, ele não precisava ser assim, ele poderia mudar, mas você vê que a pessoa, uma vez que ela foi posta na caixinha, é difícil sair da caixinha. E Janir, se você deu um spoiler de uma coisa que a gente vai falar agora, tá? Que é o seguinte, esse líder, tá? Esse fundador, ele tem que ter pensamento no longo prazo, tá? Então, não adianta ser cabeça fechada, tá? E aí eu vou falar uma coisa que é um pouco polêmica. O ser humano, ele é preconceituoso, tá? E eu não, gente, pelo amor de Deus, eu não quero ser polêmica de forma desnecessária, eu vou explicar esse meu ponto de vista usando um livro recente que saiu chamado Sapiens, tá? Tem um autor que se chama Yuval Harari, deixa eu mostrar aqui a capinha para mostrar para vocês. E o que o Yuval Harari e outros biólogos da área da evolução falam? Eles dizem mais ou menos o seguinte, deixa eu mostrar aqui a capinha do livro, e quem gosta de ler, tem interesse, vai gostar desse livro, tá? O que o Yuval Harari, o autor desse livro, ele fala? Ele fala o seguinte, por questões de sobrevivência, imagina anos atrás, centenas de milhares de anos atrás, a gente ainda não tendo cidades consolidadas, a gente ainda sendo nômade, qualquer coisa que fosse estranha era repelida. Então, durante muitos milhares de anos, nós fomos seres coletores, predadores, tá? E essas coisas ficam, de certa forma, enraizadas em quem nós somos. Só que, olha só, eu estou falando da gente lá atrás. Nós não somos iguais ao ser humano que existiu há centenas de milhares de anos. Nós somos racionais e nós vivemos em uma sociedade. Então, por isso, ainda que exista uma criação e pensamentos que, de repente, são preconceituosos, é uma obrigação moral a gente buscar evoluir, né? A Janice está falando que na sociedade nós ainda somos assim, mas eu também acredito que, precisamente por nós sermos racionais e instruídos, nós não somos a mesma coisa, e nós temos uma sociedade evoluída, então, assim, a gente não precisa, a gente tem que
né, desapegar dessas coisas. A Janice comenta que muitas ações nossas são com base em reprodução e sobrevivência. É verdade, tá? Por outro lado, dada a possibilidade de escolha, de ações de vida, de raciocínio, a gente tem que tentar o melhor, tá? Porque senão a coisa vai ficar muito complicada, tá? E aí, falando de uma coisa muito importante que diz respeito a isso que a gente está conversando agora, foco no longo prazo. O ser humano, biologicamente falando, ele pensa no curto prazo, tá? Então, vamos usar um exemplo, tá? Que o Drauzio Varela fala sempre. Quantos de vocês fazem exercício físico pelo menos 4 vezes por semana? Uma caminhada, uma bicicleta, uma academia. Alguém de vocês faz alguma coisa assim? Eu já fiz, mas não agora. Uhum. O William tá falando que já fez, a Daiane tá falando... Não acho tempo, né? Eu moro aqui no sobrado, aqui eu subo essa escada acho que 20 vezes por dia, mas pegar assim, um horário para isso é complicado. É complicado. Né? No nosso dia a dia Eu tá também. difícil. Ô, Marcinha, Eu o que você falou? Não faço. A Janice escreveu aqui que a neurociência fala disso. É verdade, fala disso mesmo. E eu, gente, eu até faço, mas eu vou falar que, eu vou na base do chicote, ainda mais porque tá fazendo 39 graus agora, aqui. Então tá ficando calor, você sente cada vez menos vontade também de se exercitar. Por que eu falei desse negócio de exercício? Pelo seguinte, o Drauzio Varela e alguns neurocientistas falam o seguinte, o ser humano, ele basicamente é o seguinte, a gente acumula gordura, né, também, né, evidentemente, porque lá atrás, quando tinha comida, a gente comia, porque a gente não sabia quando ia comer de novo. E lá atrás, eu estou falando, lá atrás mesmo, né, humanos, pré-humanos, tá? A gente procura sempre estar em repouso, né, poupando essa energia, e a gente também sempre procura, sei lá, estar com outras pessoas por questão de segurança e também afeto. E eu nem vou falar nada no que diz respeito à construção de famílias, essas coisas. É também, em algumas medidas, não todas, um fator biológico, tá? Só que isso ficou enraizado. Então, nós fomos biologicamente programados, entre aspas, tá? Para fazer exercício para fugir de um predador. Mas a gente tem predador hoje em dia? Não, a gente não tem, né? A gente não precisa correr fugindo de um javali, de um tigre, não precisa, entendeu? Então, que motivador a gente tem para fazer exercício? Pura e exclusivamente o racional e construção de hábito. Agora, por ser uma atividade racional, cansativa, você gosta de fazer? Não necessariamente, tá? É o que a Janice está aqui falando. Nosso cérebro, em muitas medidas, simplesmente não evoluiu, tá? Então, por que é tão difícil a gente fazer ginástica, né? Por causa disso. Por que é tão difícil a gente deixar de comer porcaria? Por causa disso também. O cérebro gosta de coisas gostosas. Agora, nós estamos agora falando da humanidade per se, ou seja, humanidade como nós somos agora. A gente tem que pensar assim, nesse momento, discutindo sucessão? Por Deus, não! O nosso foco é criar e sermos pessoas o mais equilibradas e o mais planejadas possíveis, ou seja, foco no longo prazo, tá? Então, como eu disse, perfeito ninguém é. Mas, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista moral, se você queima muito dinheiro hoje, ou se você assume posturas que não são éticas, lá na frente você vai ter problema. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que conseguir pensar o seguinte, olha, eu estou querendo formar um herdeiro, eu estou querendo ter patrimônio, preciso construir isso, preciso ser mais racional, preciso tomar medidas mais racionais. É difícil? Lógico, porque nós somos humanos. O ser humano é programado para dormir, comer e namorar, tá? Mas a gente precisa ir além disso. Tá? Nós precisamos nos preocupar com a sobrevivência das nossas famílias e também da nossa espécie. Quando você racionaliza
Ou seja, ao invés de você torrar dinheiro hoje, você junta para fazer mais coisas amanhã, isso a gente chama de troca intertemporal. Isso pode ser ensinado? Gente, vocês vão rir, mas pode. Eu vou mostrar para vocês agora, vou ter que paralisar o vídeo, um estudo famoso, tá? Que mostra mais ou menos técnicas de autocontrole e pensamento em benefício futuro, que, enfim, esse é um estudo e existem algumas nações que praticam isso na criação de filhos, tá? E segundo, existem relatos, os alemães fazem isso, os japoneses também. Vou pausar e vou mostrar, peraí. Oi, gente, antes de mais nada, ai, que dó! Ai, gente, que dó dessas crianças, meu Deus do céu. Qual que é a lógica, qual é o fundamento por trás desse experimento? É o seguinte, vocês separaram que as crianças mais pequenininhas, elas têm mais dificuldade, ela tem menos autocontrole. Porque, gente, a criança pequena não tem autocontrole mesmo, tá? Mas vocês perceberam também que as crianças maiorzinhas, gente, especialmente os gêmeos, um distraía o outro, batia na mesa, começava a contar, fazer barulho, evitar. Ou seja, são desenvolvidos estratagemas para você não cair em tentação, para você não ser impulsivo, tá? E por que eu estou trazendo isso? Mas e daí? Por que isso é importante para a gente? Pelo seguinte, não adianta você esperar autocontrole de quem não tem estímulo para isso, tá? Essa questão toda do autocontrole, algumas pessoas têm mais, outras têm menos, tá? Não tem problema, ninguém é um robô, ninguém é 100% controlado. Porém, essa questão de foco no longo prazo é algo similar ao marshmallow. Ou seja, por favor, criatura, não gaste dinheiro agora, não faça nada impensado, seja cauteloso, porque no longo prazo você pode ter benefícios. Mas aí qual que é a questão? O fundador, ele sabe, mais ou menos, quanto tempo vai demorar para ter um tipo de benefício. Geralmente, quem acabou de assumir, quem está assumindo, está ansioso, espera resultados mais rápidos. Então, enquanto você está capacitando o seu sucessor, tenha a sabedoria de criar métricas, né, objetivos de curto prazo, de médio prazo. Não começa com o que é mais difícil, tá? Porque daí, de fato, pode ser pedir demais de uma pessoa que às vezes não está preparada para isso, tá? Pessoal, tudo bem até aqui? Vocês já tinham visto esse estudo das criancinhas com marshmallow? Morro de dó, gente. A Janice, a certeza que a Janice já tinha visto também. Pessoal, eu acho que esse e a do macaquinho andando lá no jogo de basquete todo mundo usa também, né? Márcia, Beatriz, William, Daiane, tudo certo até aqui? Tudo certo. Eu já conhecia também o do marshmallow. Uhum. Daiane também. Marcinha falou que tá tudo certo. Marcinha, você ia comentar alguma coisa? Acho que não, né? Daiane, você ia comentar alguma coisa? Não, não. Esse testezinho da marshmallow, ai, gente, que dó. Eu ouvi dizer que algumas escolas alemãs e japonesas usam isso para treinar a força de vontade. Ai, gente, olha, eu vou te falar que eu seria incapaz de trabalhar nessa escola, sinceramente. Bom, aí agora, para quem não conhece, para quem nunca viu, na figurinha de fundo é o Chico Bento. O Chico Bento, como nós conhecemos, à esquerda, e o Chico Bento à direita. Hoje, existem historinhas em quadrinhos do Chico Bento jovem, ele faz agronomia, tá? A coisa mais fofinha do mundo. Enfim, outro ponto é que o gestor, ele tem que ter capacidade de mudança. Por quê? Em algum momento, o gestor vai ter que largar o osso. Ele vai ter que perceber que as coisas mudam, que ele vai ter que passar para frente, ou tentar passar, pelo menos, aquele conhecimento que ele tem. Só que não significa que ele vai passar para frente e abandonar tudo. Longe disso, tá? Geralmente, em transações, em sucessão familiar bem-sucedida, o fundador, ele acaba sendo um consultor, ele é alguém que está ali, tem a experiência, tem todo um repertório construído ao longo de décadas. Então, essa pessoa
não vale menos e também não perde valor porque ela não está ali na frente, tá? Qual que é o problema que acontece aqui? Existem pessoas que têm síndrome de Gabriela, tá? Vocês já ouviram falar dessa tal da síndrome de Gabriela? Não. Não. Eu também não. Conheço, não conheço. Marcinha também não. Eu tenho certeza que a Janice já ouviu, tá? Janice, inclusive, trouxe um exemplo lá do cliente que é herdeiro do negócio do pai. Ela falou assim, nasci assim, assim vou morrer. Exatamente. Então, aí vamos falar de uma coisa que é importante. A pessoa, ela de fato, ela tem que ter um conjunto de princípios e valores. As pessoas não estão dispostas a depositar confiança em alguém que muda de ideia toda hora, tá? Tudo bem. Mas a pessoa ser absolutamente impermeável à mudança, a pessoa se fechar em pensamentos comezinhos, sabe? Se fechar em pequenezas, não querer evoluir, isso é muito ruim. E o que é pior? É que a pessoa fala o seguinte, eu sou autêntico, eu sou autêntica, vocês vão ter que me engolir. Gente, de verdade, isso é um transtorno, isso não é uma coisa legal, tá? E existem pessoas que são assim. E aí, na hora de você fazer a sucessão familiar, vira o inferno na terra, tá? Porque a pessoa simplesmente se recusa a mudar, tá? Enfim, gera situações, assim, inacreditáveis, porque, assim, na mesma proporção que aquele gestor sabe que tem que passar para o filho, qualquer sinalzinho de mudança, qualquer sinalzinho de vida própria por parte do herdeiro, a pessoa vai lá e corta. Isso é ruim, porque mata noninho, porque chega uma hora que a pessoa cansa de tentar, tá? Para quem tem curiosidade, gente, dá uma olhada depois no YouTube, digita Síndrome de Gabriela, sabe? Tem vários vídeos, não é um transtorno reconhecido pela psicologia, como, por exemplo, é a psicopatia ou é a depressão, tá? Mas é um termo que alguns psicólogos já estão usando para definir aquela pessoa que simplesmente se recusa a mudar, mesmo quando ela precisa. E, gente, é triste para todo mundo, tá? E, digo mais, todo mundo conhece alguém assim, tá? Azar da pessoa, entendeu? A pessoa que não quer mudar, a pessoa que recusa as evidências, que está contra mudanças, que está contra qualquer coisa diferente e esconde essa ranzinice dizendo que é porque a pessoa é autêntica, não é uma coisa legal, sabe? Pessoal, eu havia baixado um vídeo falando sobre essa síndrome de Gabriela. Vocês querem assistir agora ou vocês depois procuram em casa para poder ver? Por mim, pode passar agora. Pode ser, gente. Vocês querem assistir? Pode ser. Beleza. Vou parar aqui a gravação. Bom, pessoal, então exemplificando um pouco mais, né, o que a gente trouxe aqui, esse tipo de conduta, especialmente, tá, pode ser observado em alguns segmentos da economia, é péssimo. Então, em linhas gerais, costuma-se dizer que quanto mais tradicional é o segmento, maior é o apego à tradição, né? Maior é o apego a valores tradicionais, e não tem nada de errado com isso, tá? Mas é importante oxigenar. É importante se abrir as ideias e não significa que você vai daí começar a querer abraçar toda novidade como se fosse uma pessoa alucinada. Né? Mas a pessoa se abrir para a evolução de ideias, respeitando a sua essência, mas também evoluindo de acordo com aquilo que é necessário, tá? Para que isso aconteça, né, precisa existir abertura a inovações, tanto por parte da pessoa, do fundador, quanto por parte do herdeiro, tá? E aí tem uma coisa que é muito importante comentar o seguinte, na aula passada eu falei para vocês algumas vezes o seguinte, olha, aqui vocês vão querer me matar, e a gente chegou no ponto, vocês vão querer me matar da aula de hoje, né? Agora há pouco, deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês, agora há pouco eu provoquei vocês dizendo o seguinte, você tem que pensar
basicamente sobre o espaço que o negócio ocupa na sua vida, tá? Segunda coisa que eu falei, isso poderia ter dado, tipo, gente, eu vou matar essa moça. Segunda coisa que vocês vão ficar com vontade de me pegar pelo pescoço é aqui, que é o seguinte: por mais que você ame o negócio, por mais que a família tenha se esforçado para constituir aquilo, as coisas mudam. Então, o importante é que, nesse processo de mudança, a família continue tendo rendimento, a família continue unida, a família continue tendo dinheiro, tá? Mantendo pessoas empregadas, se mantenha contribuindo com a sociedade. O que eu estou querendo dizer com isso? Às vezes, a pessoa não aceita inovações, não aceita, por exemplo, investir em outros segmentos, mesmo tendo a possibilidade, porque ela pensa assim: sempre fiz desse jeito e vou continuar fazendo. Qual que é o problema? Você pode quebrar. Então, por exemplo, existe um grande grupo familiar no Brasil, o Grupo Abril, que é de propriedade dos descendentes do Tivita, eu não lembro o nome do fundador. Que editora é essa? Aqui publica a revista Super Interessante, aqui publica a revista Veja, aqui publica, enfim, várias revistas de circulação nacional. E esse grupo entrou em falência. Por quê? Porque lá atrás já estava muito claro que o modelo de revistas impressas estava indo buraco abaixo, eles não quiseram implementar mudanças, então agora eles estão entrando no processo de concordata. Então, sem surpresa nenhuma, quando vocês vão para a banca, vocês veem um número bem pequeno de revistas, porque as editoras estão quebrando, tá? Então, o fundador e os seus descendentes, eles precisam estar atentos a inovações, pensando o seguinte: que o que importa é que a empresa continue, seja em um negócio, seja um segmento, seja em outro. Por exemplo, a Honda, tá? O que está acontecendo com a Honda, não aqui no Brasil, mas na Europa? A Europa, ela investe, né, há muitos anos em transporte público, tá? Em trens, em ônibus, em metrô. Então, por isso, o número de veículos comprados pelas famílias europeias, da Alemanha, Reino Unido, França, vem despencando, tá? Então, o que a Honda está fazendo? Ela está tirando investimento, né, fechando fábrica, tirando investimento de construção de carros, né, para a família, e está investindo em motores para metrô, motor para avião, porque basicamente eles já fazem isso, entendeu? Só trata de você reconfigurar em algumas medidas do seu negócio, porque eles já estão atentos quanto ao fato de que as pessoas provavelmente terão menos carros na Europa do que tem hoje, tá? Então eles estão muito atentos. E só lembrando que a Honda também foi uma empresa familiar. Hoje ela tem capital aberto em alguns lugares, outros não, tá? Nos Estados Unidos a Honda tem capital aberto, ou seja, ela tem acionistas, mas existem nações, por exemplo, o Brasil, em que você tem sociedade anônima para compor uma empresa como a Honda e como outras montadoras como a Ford, tá? Pessoal, ficou claro esse tópico aqui no que diz respeito a inovações? Às vezes, o que eu estou querendo dizer com isso? Preste atenção nos sinais que estão aparecendo no mercado, tá? Às vezes, você vai ter que promover mudanças e não tem problema nenhum com isso. Um exemplo besta, tá? Que eu acho que a Márcia vai gostar. Tem uma rede de cafés que se chama Starbucks. A Starbucks, originalmente, na década de 1970, ela era uma importadora de café da Colômbia, de outros lugares, vendia café premium, tá? Só que café é commodity. E eles não estavam conseguindo movimentar muito dinheiro, tá? O que eles decidiram fazer? Montar uma rede de cafeterias. Eles já sabiam mexer com café e decidiram criar novas formas de comercializar isso. Deu certo? Super, tá? Starbucks não para de crescer, tá indo bastante bem, obrigada. E continua, né? Só destacando, continua sendo uma empresa que, em grande parte, é familiar, tá? Grande parte, mas não toda, né? Vou entrar já nesse tópico, acho que a Daiane deve entender bem mais do que eu para falar a respeito, tá? Tudo bem até aqui, gente? Tá, tudo bem. Oi, Flor. Falando da tecnologia, né, se a gente pensar hoje, quem não adere
está totalmente fora do mercado, né? E aí, nós vamos trazer aqui uma questão bem próxima da gente, né? Dos advogados aí. Daiane, da sua profissão e também da minha. Oi? A sua profissão e a minha, ou a gente ajusta, ou a gente vai ser eliminado Você da face da terra. pensar no processo eletrônico, né? Que hoje é um processo eletrônico e pronto. Então, assim, os advogados mais antigos lutaram, brigaram, mas quem não aderiu, quem não consegue fazer, está fora. Então, o que está acontecendo? Muitos escritórios estão fechando, eles estão saindo do mercado mesmo, porque eles não querem aderir, eles não querem, eles não diz que não conseguem, não estão prontos para isso, essa tecnologia, já estão cansados. E, assim, para mim é maravilhoso, entendeu? Eu acho que, assim, veio e a gente faz com a questão da pandemia também, hoje a gente trabalha muito mais no escritório, não precisa sair do escritório para nada, né? Então, eu assim, achei maravilhosa essa questão, mas houve uma resistência muito grande aí, né? Eu aqui do escritório, eu acabo ajudando também alguns, né? Pede para, faz uma audiência para mim, ou me ajuda num processo, faz parceria, para ajudar mesmo nessa questão aí dos eletrônicos. Mas se a gente pensar a questão, toda hoje você tem que aderir, tudo você tem que aderir, senão você está fora totalmente do mercado. Daiane, você está coberta de razão. Na minha profissão, eu sou professora, né? Existia mais, hoje existe menos, mas existe preconceito com ensino à distância. Então, existem muitos professores, gente, olha, pelo amor de Deus, não estou criticando estilo de aula, tá? Mas estilo de aula, ele é múltiplo, nós somos pessoas múltiplas. Então, você pode, durante uma aula, por exemplo, usar um vídeo, fazer uma atividade, mostrar um slide, escrever na lousa, enfim, você tem talentos múltiplos, use esses talentos múltiplos, né? E no EAD, para despertar a atenção do aluno, geralmente o professor é formado para fazer isso tudo. Os professores, muitas vezes, eles não queriam trabalhar com ensino à distância porque eles achavam que isso é ser menos professor. Só que daí veio a pandemia. Com a pandemia, o que acabou acontecendo? Todo mundo, de um jeito ou de outro, teve que se capacitar e aprender a fazer isso direito, tá? Alguns conseguiram mais, outros menos, mas o que a gente já está vendo daqui para diante? Especialmente nas escolas privadas. Se antes, numa sala de aula presencial, você tinha 50 alunos, numa sala à distância, você consegue colocar muito mais alunos, tá? Você consegue sim discutir, você consegue sim fazer coisas muito bacanas, você consegue provocar um aprendizado. Então, Daiane, não tenho a menor sombra de dúvida que o que aconteceu no seu segmento vai acontecer no meu também, tá? Hoje eu sou professora de uma instituição pública, né? Mas eu não duvido nada que as privadas vão por esse caminho e cedo ou tarde vai chegar para o meu caminho também, tá? Então, a gente tem que estar Mas a gente atento. consegue aqui do escritório fazer uma audiência para qualquer lugar, né? Do país, do Exatamente. mundo. Você consegue fazer daqui, não precisa sair para nada. E se torna tudo mais ágil, né? Fica mais rápido. Eu acredito que questão de economia também, acho que ajuda. Claro que nem tudo são flores, né? Uhum. Mas eu acho que melhorou bastante. A questão da melhora ela é bem maior, né, do que os contras. Né? Os prós são bem maiores. É verdade, Daiane. E olha, é aquela história. A gente tem que eleger motivos de frustração. Isso está posto. Ninguém, não foi assim, um plano maquiavélico de alguém que decidiu acabar com a profissão da advocacia, decidiu acabar com professores. Não. Foi um movimento natural do desenvolvimento da tecnologia. Não tem um grande vilão aí, tá? Como isso foi dado, ou seja, não foi você que provocou, não foi você que pediu, não adianta chorar, sabe? A gente, enfim, vai ter que admitir isso, vai ter que trabalhar com isso. E quanto mais a gente se ajustar, quanto mais a gente se adaptar, melhor, tá? E também quanto mais a gente estiver atento a coisas futuras, melhor ainda,
tá? Então, você ficar na retranca, ou seja, você continuar com pensamentos assim muito fechados, é ruim para todo mundo, entendeu? Só que vai colocar isso na cabeça de algumas pessoas. A gente sabe, é difícil, sabe? Só que tem que acontecer, né? Aí, pessoal, uma outra temática que as pessoas normalmente esquecem, mas é super importante. Aí no fundo, é a foto de uma série que se chama Downton Abbey. Passa em um canal chamado Amazon Prime e conta a história de uma família que é nobre, tá? Família nobre inglesa, todo mundo super bem vestido, é uma série maravilhosa, tá? Mas por que eu peguei essa fotinha? Porque quando você está falando de sucessão, olha só, gente, não é só uma conversa sua com seu descendente, envolve todo mundo, tá? Então, por exemplo, vamos supor que a Márcia tem uma menina, não adianta só a Márcia e o esposo da Márcia ficarem conversando com a menina, mas não a apresentarem, por exemplo, para os funcionários, para os fornecedores, para o pessoal da cooperativa, para os outros produtores rurais, tá? Então, tem todo um entorno que tem que ser levado em consideração. Até porque, para a pessoa sentir vontade, seguir tocando o negócio, ela tem que gostar das pessoas. Eu não sei se vocês já passaram por essa experiência, mas eu já trabalhei com pessoas que eu desprezava e eu odiei. É muito ruim você trabalhar com pessoas que você não respeita, que você julga a conduta ética, que você não gosta, tá? Então, a pessoa gostar da comunidade, dos funcionários, dos fornecedores, também já é meio caminho andado, tá? Então, a família organizacional, ou seja, funcionários, fornecedores, concorrentes, parceiros, eles podem boicotar um processo, tá? Então, quando tem ali aquele herdeiro tendo ideias que são muito bacanas ou muito ruins, você vai ouvir algum fornecedor, algum colega falando se a ideia é boa ou se não é, tá? Agora, é importante a gente também saber filtrar, tá? Porque tem gente que, enfim, está fazendo fofoca, não está contribuindo. Mas a gente também tem que lembrar que uma empresa não é composta de só duas pessoas, tem todo o entorno, né? E quanto melhor a relação, mais positiva e de maior camaradagem entre todas as partes, herdeiros, fundadores, funcionários, demais pessoas, vai ser melhor para todo mundo. Tudo bem até aqui, gente? Até aqui, sem novidades, né? Agora, finalmente, chegamos à fase 3, que é quando, depois desse monte de perrengue, finalmente, o herdeiro começou a trabalhar junto com os pais, tá? Começou a trabalhar junto aí com o fundador. É aí que vai começar, de fato, um trabalho conjunto, que o fundador vai ensinar coisas, vai dar toques, vai dar dicas, tá? É importante essa parte de trabalho conjunto? Porque é na prática que você acaba ensinando, né? Antes é muito falatório e pouca prática. Então, precisa ter esse momento. E esse momento, ele vai ser tumultuado? Ele vai, tá? Por quê? Porque você tem o fundador que pensa de um jeito e você tem o sucessor que pensa de outro. A não ser em casos em que existe um sequestro emocional, que nem a Janirce falou aí do cliente, que o cara é a xerox do pai, tá? E, gente, de verdade, ninguém cria filho para ser xerox desse jeito, não, tá? A gente quer que os nossos filhos sejam versões melhoradas da gente, né? Todo mundo aqui quer melhor os filhos, inclusive que eles sejam melhores do que a gente mesmo. Eu acho que, né, faz parte da natureza humana também você ter uma expectativa bacana e positiva do seu sucessor, tá? Aí, retomando, quando a gente está falando de sucessão, a gente não está falando de um único evento, é um processo. E você não deve jogar no colo do sucessor, tipo, joga no colo dele o negócio, a fazenda, e fala, ó, se vira veja, estou indo viajar, cansei. Gente, você não faz isso, tá? Você não faz isso. Inclusive, prova maior de que não funciona, por exemplo, são governos. Geralmente, quando um governo é eleito, de tempos em tempos, entra um governo que é totalmente diferente do anterior. Quanto menor é a afinidade, maior é a chance do governo posterior ter problemas, porque ele não sabe de nada.
né? Ele vai passar por um teste de fogo sem ter a quem recorrer. Sem surpresa, por exemplo. Aí, não estou falando de política, tá? Mas, por exemplo, o Estado de São Paulo há 1 zilhão de anos vota em gente do PSDB, mais ou menos por esse motivo, tá? Gostando ou não, é o que acaba acontecendo por lá. Janice, estou te vendo! Ah, prazer em te conhecer! Igualmente. O prazer é meu. Pois é, seja muito bem-vinda. Você queria comentar alguma coisa? Não, eu não posso ficar aqui muito tempo, daqui a um pouquinho vou ter que me ausentar. Então, vou continuar com você aqui, e da hora que der minha hora aqui, eu tenho que declinar aqui do meu Pena, trabalho. Mas sem problema, depois eu mando o link, tá? Fiquem em paz. Tá bom. Ó, bom, gente, então, deixa eu voltar aqui para os nossos... Gente, fiquei emocionada agora, muito bom. Bom, gente, então, por isso, né, quando você está fazendo esse processo de transição, é importante, óbvio, que o seu herdeiro, sua herdeira, se dê bem com a família organizacional, porque também esse povo vai te ajudar. Não adianta você esperar que você sozinha dê conta de capacitar totalmente a pessoa, porque dificilmente vai, tá? E aí entra um ponto que eu e a Daiane, a gente conversou bastante ontem. Eu e a Daiane não, né? Eu, a Daiane, o William, a Márcia, que todo mundo estava presente. Acho que a Janice não estava nessa hora. A gente falando sobre conflitos. Gente, conflitos vão existir nesse processo de transição, tá? É muito difícil não ter. Não existe quando existem dispositivos legais que você coloca como trava para não deixar a coisa escalar demais, tá? O que significa escalar demais? Ir para a justiça, existir congelamento de bens, o negócio ter que parar atividades para você poder contabilizar o que fica com quem. Então, assim, a pior possibilidade é quando você tem que congelar tudo para poder dividir tudo. Então, antes de chegar aí, você coloca dispositivos legais. 2 sugestões de filme que eu sugiro a vocês, para vocês verem um pouco sobre essa questão de conflito. Primeiro, à direita, é um filme que se chama Capitão Fantástico. Esse filme é espetacular, tá? Ele é maravilhoso e ele fala em linhas gerais como a falta de flexibilidade pode ser uma coisa péssima. Às vezes, o patriarca, ele age com a melhor das intenções. Que a gente já falou aqui algumas vezes, pai e mãe nenhum erra porque quer errar, porque quer o mal do filho, ele quer o melhor, mas, né? E o segundo filme, aliás, é uma série, se chama Succession, tá na HBO, e trata, basicamente, de você passar para frente o comando do negócio, então aí no centro está o patriarca, ele está passando o comando do negócio para os seus sucessores, e, gente, é difícil escolher qual filho é pior. Todos inteligentes, mas todas pessoas, na falta de definição melhor, nojentas, tá? Nojentas. Eu já assisti vários episódios, você não consegue gostar de um personagem aí, tá? Nem do patriarca, nem de todo o resto. Todo mundo aí é meio vilão. Mas ainda assim, é um filme super interessante, que mostra o que acontece quando uma família tem muita gente, muito patrimônio, pouco afeto e pouca comunicação e também poucos valores. E daí, gente, para quem é muito novinho, né? Não sei qual a idade de vocês, mas aí tem uma foto que talvez vocês não saibam e não lembrem, tá? Conflitos familiares destroem famílias e empresas e precisam ser contidos, tá? Não é interessante, em termos econômicos, em termos emocionais, que as famílias briguem. Aí tem 2 fotos. O Pedro Collor, o rapaz da direita, ele era irmão do então presidente, o Fernando Collor. O Fernando Collor já existia farta comprovação de que ele era uma pessoa desonesta. Os irmãos brigaram, foi uma briga familiar. O Pedro deu uma entrevista para a Veja contando todo o esquema de corrupção que o irmão tinha montado, tá? E foi com base, né, não foi só por causa das denúncias do Pedro para o Fernando, mas usando muito do que o irmão falou do outro, o Collor foi para impeachment e ele só não saiu porque ele abriu mão, ele acabou saindo do cargo antes. Então, antes de chegar a esse extremo, tá? O que os pesquisadores falam a respeito de conflitos familiares? Então, o que é recomendado? Que os membros da família devem identificar problemas e tentar resolver. E
principalmente resolver enquanto o gestor, né, o patriarca, a matriarca, está vivo. Porque depois, se a coisa já é tumultuada com o patriarca lá, depois que ele se for, ela se for, por um motivo ou outro, a coisa fica muito pior, tá? Então, o que você geralmente faz para solucionar conflitos, para prevenir conflitos? Então, tem algumas formas, né? Você vai procurar melhorar a comunicação das pessoas, vai tentar preparar herdeiros, né, para que eles sejam muito competentes, habilitados. Você vai formalizar papéis, ou seja, você vai criar dispositivos legais dizendo que, olha, quem vai tocar a família, o negócio da família vai ser o fulano. Ciclano vai fazer outra coisa, o Beltrano vai estudar outras temáticas, o outro vai trabalhar numa empresa que é parceira, né? Você vai dividir isso para não dar problema, para não acontecer aquela situação horrorosa de as pessoas acharem que estão sendo injustiçadas, tá? Então, você formaliza certinho o que houve, sem deixar de lado o fato de que você tem que valorizar pessoas que pensem de forma diferente, tá? É aquela história que a gente também viu na conversa de ontem, né? Na família Setúbal, que é a família dona do Itaú Unibanco, tem de banqueiro a fotógrafo, modelo, cineasta. Nenhum desses membros familiares é ensinado a fazer pouco, a desprezar o que o outro faz, porque se entende, inclusive é algo que é repassado, né, por tutorias de formação de herdeiros, o ponto básico que a família tem que continuar. Pouco importa como o dinheiro vai entrar desde que entre, então valorize o trabalho de pessoas diferentes, tá? Também se propõe como estratégia de solução de conflitos você ter modelos de liderança. Por quê? Quando começa a dar briga entre família, se alguém que tem exerce liderança e é percebido como uma pessoa ética, percebido como uma pessoa que é bacana, essa pessoa consegue sufocar brigas e conflitos maiores que porventura poderiam existir. E também se sugere, sempre, repetindo de novo, que o herdeiro, que a herdeira, tenha ligação pessoal com o ofício ou com a localidade, tá? Que nem a gente falou ontem, não adianta você esperar que as pessoas amem algo que elas não foram ensinadas a amar, tá? Isso vale especialmente para pessoas que nasceram em municípios como o meu, que os pais falam abertamente que criam filhos para sair do município, mas daí a gente tem que voltar para tocar o negócio. Então, como que a gente volta para tocar uma coisa que a gente, na verdade, não aprendeu a gostar também, né? E agora a gente vai entrar na matemática, que é a Daiane, né? Eu acho que ela vai poder contribuir muito com essa nossa discussão, tá? Tudo isso que eu apresentei aqui no slide 19 é repetição de coisas que a gente já tinha falado antes, tá? Ou seja, o que pode ser feito fora do advogado, fora do juiz, né, de resolver algum problema mais sério. Daqui para diante, são estratégias que você pode adotar para prevenir ou para resolver problemas que ainda não são terríveis, né? Então, primeira alternativa é a chamada mediação ou arbitragem, tá? Basicamente, o que é mediação ou arbitragem? É quando você percebe que as partes não estão conseguindo se comunicar, os herdeiros estão brigando, está dando muito problema, a comunicação está prejudicada, então você coloca uma terceira parte para escutar esses herdeiros, tá? Para ajudá-los a conversar melhor e, com base nisso, pensar em soluções, tá? O árbitro só escuta e dá sugestões. E só um detalhe, esse árbitro, ele é alguém que é especialista na área que está aí dando problema. Então, por que o pessoal chama o árbitro? Porque eles preferem ouvir sugestões de alguém que entende do negócio, tá? É a mesma coisa, vamos supor que dê problema, por exemplo, em uma granja. Não adianta você chamar para ajudar a pensar na solução de problema alguém que não entende nada de como funciona uma granja. Então, é muito comum que nesse processo de mediação, o que aconteça? Que tenha tanto um especialista na área, como também um advogado, tá? Então, tem muitos advogados que também atuam como mediadores, e tem curso para isso, inclusive, tá? Eu acho que
A Daiane sabe disso melhor do que ninguém, tá? Quando não dá certo... Oi, Flor. É isso mesmo, porque quando a gente fala de advogado, a gente fala, aí o pessoal fica muito preocupado com a questão do judiciário, acha que tudo tem que ser no judiciário, é complicado, é demorado, mas não é bem assim. Existem, principalmente nessa questão de sucessão, a maioria das coisas é feita extrajudicial, elas são feitas, não tem nada a ver com o judiciário, são feitas fora do judiciário. O judiciário seria para resolver coisas posteriores. Mas, assim, quando a gente fala disso aqui, nós estamos falando de coisas extrajudicial. Não tem nada a ver com o judiciário. Eu até tinha notado aqui, você falou, eu até tinha colocado essa questão do uso da arbitragem nesses conflitos aí societários. Achei interessante, que eu tinha até anotado isso aqui para falar também. Eu conheço essa temática de mediação e arbitragem porque eu fiz assim, foi meu tema de mestrado. Eu comecei estudando conflitos entre empresas, dentro de franquias. E daí eu descobri que as franquias, elas na verdade são muito inteligentes. Elas não querem que a briga vá para a justiça, porque quando vai para a justiça, congela bem de um, congela bem de outro, todo mundo se dá mal. Então eles chamam a arbitragem, porque daí, mesmo brigando... O tempo no judiciário ele pode levar até anos, e isso aqui se resolve em um dia. Assim, a empresa não para de funcionar. Essa que é a grande vantagem desse método não adversarial. Não para de funcionar a empresa, resolve em até 6 meses, tá? 6 meses é muita coisa? Mas perto de anos que ia se fosse para a justiça normal, então o pessoal normalmente... Resolver coisas ali imediato, e você pensar no judiciário, e fora que o judiciário é a balança, né? Você não sabe que a cabeça de juiz vai saber o que se passa ali, né? Imagina, por exemplo, gente, vamos supor que dá um problema com a granja da tia da Beatriz. O risco que existe é da causa da Beatriz cair na mão de um juiz que não entende nada de direito tributário, nada de direito societário, não entende de finanças. Então, a chance de dar alguma decisão que é ruim é elevadíssima, porque os juízes são seres humanos. Nós temos sentenças totalmente contrárias às provas dos autos, entende? A gente precisa, aí a gente às vezes faz ali pede ali um recurso, alguma coisa, um esclarecimento, e mesmo assim o juiz não, porque é que nem você está falando, ele não entende daquilo, tem que demonstrar para ele. E é muito difícil, porque você não senta com o juiz e explica, é assim, não tem como. Depende da pessoa, né? Alguns até chamam, por exemplo, peritos, mas assim, uma minoria, na verdade, que chama os peritos. Às vezes você chama, acha com o juiz, mas você imagina todo o processo, ele vai lá despachar com ele, mostrar. Não tem como, né? Tem como, é um rolo, né? Então, a primeira parte é inviável mesmo. Primeira parte, Janice, beijo, Flor. Se cuida, viu? E bom compromisso. Boa noite, Janice. Janice, acho que você está mutada. Ela saiu, não tem problema. Bom, aí, segunda coisa, gente, segunda estratégia é a arbitragem. Então, a mediação é a pessoa que basicamente facilita a comunicação. O árbitro é quando a coisa não piorou. E aí, o que você faz? O conflito piorou, a comunicação entre as partes está ruim. O que você faz? Você chama alguém, né, que evidentemente tem informação para isso, então geralmente é um advogado ou algum especialista que vai junto com o advogado escutar as partes, estudar os autos, estudar o problema e emitir um parecer encaminhando uma decisão. Você faz isso, fulano faz aquilo. Essa decisão, ela tem peso de decisão, ou seja, o árbitro ele só é chamado quando as partes que estão envolvidas no conflito concordam. O árbitro não é colocado se as partes não querem, tá? Então, as partes também se comprometem por escrito de que a decisão dessa pessoa vai ser acatada, tá? E, de novo, é quando existe um escalamento aí desse conflito, então você chama o árbitro e daí espera-se que as partes acabem ali realizando o que foi definido, tá? O que acontece em termos práticos, tá? Muita gente, às vezes, está com problemas de comunicação, já passou muita água por baixo dessa ponte, então está com sangue no zóio, querendo matar os parentes todos, está dando muito problema.
Então, muita gente, por mais que assine, que concorda com o que o árbitro disse, ela vira e fala, não concordo, vou para a justiça. Aí, gente, é o pior cenário, tá? É aí que a gente vê aquelas brigas judiciais que demora 100 anos, 50 anos, 10 anos, e nisso, bens parados, tá? A empresa fica parada, fica tudo parado, bens congelados. É péssimo para todo mundo. Mas tem gente que faz isso? Faz, quando tá com raiva, tá? Agora, essa estratégia de mediação e arbitragem, o objetivo é claro, gente. É quando a relação não está totalmente rompida, existe um problema, você quer resolver, você quer diminuir o tempo. Problema 2, tá? A arbitragem, ela só atua em direitos, ela não pode falar de direitos indisponíveis, ou seja, quando você não tem de fato posses. Então, por exemplo, você não usa arbitragem para falar sobre paternidade, você não usa de arbitragem para falar sobre herdeiros, mas você usa arbitragem para definir distribuição de bens, tá? Então, por isso, utiliza-se muito a arbitragem, especialmente para discutir questões relacionadas à sucessão, tá? Outra estratégia que a Daiane levantou ontem, e que eu confesso que eu não tinha lembrado, coloquei agora, aliás, coloquei hoje, tá? Que é o seguinte, é você estabelecer uma holding familiar. E daí eu conto com a Daiane se, por acaso, eu não souber colocar as coisas de uma forma apropriada, tá? Então, o que você faz em uma holding? Você cria uma empresa que gerencia o patrimônio da família, tá? E daí, o que acontece? As pessoas precisam topar fazer parte dessa outra empresa criada. É como se você criasse uma empresa de condomínio para gerenciar um aglomerado ali de apartamentos de casas. Então, é quase como se a holding fosse esse papel de gestão de condomínio, né? Então, o que acontece? Quando você está em um condomínio, você vota se vai ter piscina, se não vai, você vota se vai ter espaço para cachorro, se não vai, você vota tudo. Uma holding é mais ou menos isso, tá? Então, você criou uma estrutura que está acima da Márcia, acima da Beatriz, acima de mim, acima do William, acima da Daiane, que representa nós todos, está acima de nós todos. Então, lá a gente senta, conversa e vota o que a gente vai fazer com o patrimônio da família, tá? Essa holding, ela pode cuidar de todo o patrimônio da família ou de partes. Por que isso é feito? Para tentar prevenir que alguém seja desonesto. Porque vocês já pensaram se o herdeiro é desonesto e passa a perna no primo, na prima, no tio, fica todo mundo na rua da amargura, tá? Então, você cria uma holding para garantir que as coisas fluam de uma forma mais bem-sucedida, né? E também, para que se existir problema, essa holding vai tentar resolver, mas sem paralisar a ação da empresa. E agora, gente, por que tem esse medo da paralisação de empresa? Tá? O medo vem do histórico da nossa nação, tá? A gente cansou de ver por aí, por exemplo, situações, por exemplo, os próprios Matarazzo, que a gente falou na aula passada, que existem prédios, indústrias, comércio, que quando começou a dar problema, por mais lucrativo que o negócio fosse, teve que fechar, fazer congelamento de bens. Então, hoje o pessoal está tentando distribuir massa falida, sabe? Está tentando distribuir ruínas, terrenos que hoje não valem mais nada, tá? Mas ainda hoje dá briga, por quê? Porque chegou, o negócio todo caminhou, foi longe demais, tá? Pessoal, e aí, deixa eu pegar aqui eu queria, para concluir, trazer para vocês algumas recomendações, tá? E aí, só já fechando a nossa conversa, tá? O que os especialistas, o que os tutores de patrimônio de herdeiros dizem, tá? Então, eu vou apresentar para vocês um autor que se chama Bernhoft, esse carinha aqui de baixo. O Bernhoft, ele é o principal autor estudioso que trabalha com sucessão. Ele escreveu vários livros, ele tem programas de formação de herdeiros, é ele que desenhou o programa de sucessão aí do pessoal, por exemplo, da Votorantim, do Safra. Então, ele está envolvido com muita gente e ele tem programas que valem para todo o perfil de herdeiro,
de uma microempresa a uma empresa enorme, tá? Então, ele tem bastante livro, bastante coisa publicada, vale a pena ver, tá? E quais são os indicadores? O que ele fala? Ó, faz isso que vai dar certo, né? Então, o que ele diz? Primeiro, tentar manter o foco no negócio de origem. Ou seja, é para continuar fazendo sempre a mesma coisa? Não, né? Mas trabalhe de forma complementar ao correlato. Por exemplo, a Honda fazia carros, agora está fazendo motores. É mais ou menos o mesmo negócio. A Honda não parou de fazer carro e foi fazer lápis de cor. Não, ela foi tentar fazer uma coisa da qual ela já sabia. Idem para Starbucks. A Starbucks não decidiu agora começar a fazer pizza. Não, eles foram vender modalidades diferentes de café, tipos diferentes de café, tá? Só por curiosidade, essa foto é a família do Maurício de Souza, da Turma da Mônica. Ele tem 9 filhos, tá? E dentro dos 9 filhos, ele já tem 3 sucessores prováveis. A principal é a Mônica. Dizem que a Mônica é incrível como executiva, como criadora. Provavelmente a sucessora do Maurício de Souza vai ser a Mônica, a filha dele que inspirou a personagem, tá? Mas voltando. Uma empresa que consegue fazer um sucessor, ela criou estruturas de governança. Isso vale para todos os casos? Não, gente, tá? Para casos menores, né, para uma empresa pequena, ainda não é o momento. Mas a partir do momento que a empresa cresce, você cria, na verdade, travas para impedir que as pessoas sejam desonestas, para fazer com que a empresa haja de forma ética e com isso não tenha penalidade judicial com nada nem com ninguém, tá? Uma empresa que consegue sobreviver ao longo do tempo, ela também criou formas de transmissão de legado. O que é isso? Tá? Vou fazer uma pergunta que pode responder, pode não responder. Ô Márcia, a propriedade que você tem hoje, você e o seu esposo compraram ou vocês herdaram dos pais de vocês? Meu marido herdou do pai dele. Uhum. Com certeza, Márcia, já aconteceu com você algo assim. Meu pai fazia assim, meu pai fazia assado, meu pai ele pegava, por exemplo, determinado equipamento, meu pai tinha jeito. Tem histórias sobre o seu sogro, não tem? De como ele fazia as coisas? Tem sim. Isso, Existe. e são coisas, pode ter uma coisa ou outra esquisita, mas vai ter coisa bacana, coisa legal, não vai? Vai, tem sim, muita coisa boa. Muita coisa prática. Mas existem mudanças, né, inovações que trouxeram assim, muitas vantagens, né? E a gente precisa lembrar que a gente precisa mudar os procedimentos, né? Exatamente. E isso a gente peca um pouco porque está acostumado a fazer como antigamente, está acostumado, aí sem querer você faz automaticamente o que fazia antes, né? Esquecendo dos novos detalhes que a inovação traz para a gente, né? Mas aquela história, não é tudo que é inovação que a gente vai ter que implementar. Realmente não é tudo. Mas tem algumas coisas que sim vai, né? Uma coisa bacana que você deu a entender na sua resposta é o seguinte: o seu sogro, ele tinha uma personalidade, tinha um jeito, tinha coisas de fazer, formas de fazer que servem como histórias, né? A gente gosta de ouvir história. A humanidade existe porque a gente aprendeu a contar história. Essas histórias do seu sogro, de geada, de quando ele colhia café com a peneirinha, quando não tinha ainda maquinização, tudo isso também faz parte de vocês, né? Faz parte da tradição. Não é ruim, compõe quem vocês são, tá? E isso é muito legal, tá? Essa é uma forma. Você contar como era, como é hoje, também é uma forma de você repassar a história adiante, tá? Isso traz unidade. Todo mundo gosta de ouvir causos de como as coisas eram antigamente, tá? Essa família aqui, do lado direito, é a família do Antônio Hermílio de Moraes. O Antônio Hermílio de Moraes, ele foi o brasileiro mais rico do Brasil durante muitos anos. Ele herdou do pai dele
o Antônio Hermílio estava passando as coisas da empresa para o filho dele, o Carlos, esse moço aqui, e o Carlos estava passando para o filho, neto do Antônio, bisneto desse aqui. E a família Hermílio de Moraes é riquíssima, eles são donos daquela empresa Votorantim. Eles são tão ricos que tem uma cidade que se chama Votorantim por causa da firma. O que aconteceu foi que o Carlos, esse moço aqui, ele morreu. E o Antônio Hermílio, ele focou um único herdeiro. Ele teve muitos filhos, mas ele olhou um. E aí, quando o filho morreu, o Antônio Hermílio ficou tão doente que pouco tempo depois ele faleceu também, tá? Hoje, o filho do Carlos, esse mocinho, ele tá indo bem, ele tá aprendendo, ele ainda não é o sucessor oficial porque ele é muito jovem ainda, tá? Mas ele começou dentro da empresa, o Neto, né, um programa de formação de sucessores para que não acontecesse o que aconteceu com ele e com o pai dele, né? Então, é bacana pensar nisso, tá? O que os pesquisadores falam que também funciona, né? Você entender a empresa como sendo algo que vai trazer recurso para as pessoas, tá? Mas ela não ela não existe para te atender. Por que isso? Para evitar que algum herdeiro, por exemplo, pegue o profissional que está contratado para trabalhar na firma e peça para ir lá na padaria comprar pão para ele, entendeu? Uma coisa é a vida pessoal dele, outra coisa é aquilo que a empresa pede, tá? Então, a gente tem que separar, porque senão começa a acontecer todo tipo de problema lá dentro, tá? No caso de muitos herdeiros, se estimula que as pessoas criem diferentes talentos, lembra? Né? Criar outras formas de captação de dinheiro, tá? Então, por exemplo, o Boticário é uma empresa familiar, já está na 3ª geração. Os proprietários do Boticário, tendo um monte de familiar trabalhando lá dentro, o que eles fizeram? Estimularam a criação de empresas diferentes. Então, quem disse Berenice é da família Boticário, de um dos herdeiros. Aquela Eudora é de uns herdeiros da família Boticário, tá? Por que isso? Gente, aproveitar talento e colocar em outros lugares. É aquela história. Traga recurso para a família, né? Aproveite aquilo que você tem de bom. Você não precisa ficar só dentro daquele lugar. Você, às vezes, precisa mesmo estimular que a pessoa saia, tá? E é importante, né? Lógico, fazer com que as pessoas sejam realizadas. Não adianta você pegar uma pessoa que está completamente infeliz e colocar lá, porque fica parecendo um castigo, tá? Um exemplo. Vamos supor que o William tem um filho e o William criou o filho dele falando mal do município, que a cidade é isso, a cidade é aquilo, que ela é pequena, que o pessoal daqui é chato, que não sei o quê, que peripiqui para pau. Assim como eu vi fazerem em minha cidade natal, tá? Meus pais nunca fizeram isso, mas eu vi outras pessoas fazendo isso. Só que você esquece que aquela pessoa vai ter que voltar para gerenciar os negócios, tá? E aí a pessoa passa a encarar voltar para casa como sendo um castigo. Gente, não é para ser um castigo, tá? É dar continuidade ao negócio da família. Mas a partir do momento que a pessoa encara as coisas dessa forma e foi ensinada dessa forma, é uma tristeza, tá? Tem casos agora com a pandemia, né, de pessoas que eu conheço que estudaram fora, voltaram para casa para casa dos pais por causa da pandemia, e o pai e a mãe comerciante, a pessoa tem a audácia de escrever no Facebook falando mal da cidade. Gente, o pai e a mãe ganham pão trabalhando lá, tem o comércio que um dia vai ser dele. Como que tem a audácia de falar mal do município, entendeu? É feio isso, sabe? É antiético, não é legal. Então, a pessoa ela tem que encarar isso de uma forma positiva também, tá? Não é um castigo, né? E é importante também ter uma estruturação legal, que nem eu já conversei com vocês, a Daiane também já falou, tá? Bom, concluindo, gente. Essa fotinha do fundo é da família real sueca, tá? Essa senhora aqui da frente é a Rainha Silvia, ela é brasileira, tá? Então, para quem não sabia, a Rainha Silvia, ela é brasileira, ela tem muitos filhos, os filhos dela são super legais, existem pouquíssimas críticas à família real sueca, poucas polêmicas, é o que tudo indica, a Suécia vai continuar tendo rei e rainha durante muito tempo, tá? O que o pessoal faz de diferente? Então, olha só, programas de você conseguir capacitar e formar seus herdeiros, tá? Para que eles sejam acionistas, para que eles criem empresas,
né? Você deixar muito claro direitos e deveres de todos os envolvidos, porque não é bagunça e não é festa. Você pode ter direitos como herdeiro, mas você também tem responsabilidade, você tem que arcar com ambos, tá? E por fim, é interessante chamar gente de fora, tá? Porque gente de fora vai oxigenar a empresa, vai ajudar ela a se manter no caminho, né, da continuidade, tá? E por fim, tá? Resumindo tudo isso, resumindo tudo, o que você tem que prestar atenção? Primeiro, veja se o sucessor tem competência, tá? Se ele tem estudo, se ele tem jeito para falar com as pessoas, se ele gosta. Segundo, veja se a família influencia demais e se influencia mal. Então, verifique interações familiares, tá? Elas podem ajudar ou azedar todo o processo de sucessão, tá? Outro ponto, se o fundador se recusa a sair do cargo, aí, gente, acende uma vela, porque não tem o que fazer. Vai dar briga? Vai, tá? Então, quando a pessoa está agarrada ali no negócio e não quer soltar, vai dar problema depois, tá? Porque essa pessoa não vai querer formalizar, vai colocar entrave, vai ser bagunçado, tá? Quarto ponto, quando funcionários mais antigos, né, rejeitam a sucessão, e aí você tem que tentar identificar por que é que está tendo essa rejeição. É porque a pessoa está sendo ranzinza? Ou é porque esses funcionários de fora estão vendo que a pessoa não tem perfil, né? Tem rejeição e rejeição. Tem que ver por que é que o pessoal está sendo contra. E por fim e último, quando o sucessor não tem o menor interesse. Esse menor interesse significa que a pessoa verdadeiramente tem raiva, não tem talento e também não tem interesse em desenvolver, não gosta da localidade, não gosta do negócio. Daí, gente, não adianta, tá? E uma coisa triste, que vocês todos já devem ter visto, ou pelo menos ouvido falar, é que tem gente que infelizmente não percebe, mas está criando um filho para odiar o negócio, para não gostar do município, para não gostar da sociedade. Resultado a gente vê depois de 30 anos. O que acontece? Problema de sucessão. Tá? Pessoal, só para encerrar, eu tenho um videozinho que posso mostrar agora ou mandar depois no WhatsApp, que mostra as empresas mais antigas do planeta. Tá? Então, tem empresa de 1000 anos. Vocês preferem assistir agora ou querem que eu mande depois? Bom, eu acho que é possível. Tá. Assim, tava com dificuldade de abrir aqui o programa aqui de novo. Bom, assim, eu tô com tempo livre por agora, e se o resto do pessoal também tiver, já passa agora. Pode ser, gente? Ou mostro depois? Bom, então faz o seguinte, William, eu mando depois o link para vocês, tá? Bom, de toda e qualquer forma, gente, com isso, né, concluí a nossa discussão sobre o assunto sucessão familiar. Peço desculpas, eu estourei o nosso tempo em 15 minutos, peço muitas desculpas mesmo. Mas de todo jeito, eu espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham dúvidas, reclamações, alguma coisa não ficou legal, eu me embananei em alguma coisa, de verdade, me fala, sabe? Eu prefiro saber, eu prefiro melhorar, sabe? Eu quero mesmo sempre estar trazendo coisas bacanas, coisas interessantes, coisas que vocês aproveitem para a vida pessoal de vocês, tá? Eu vou encerrar a gravação e para poder mandar para vocês depois o link. Eu agradeço demais a presença de todos vocês, demais mesmo. E só depois de encerrar, eu queria perguntar se vocês poderiam ligar a câmera só para eu bater um print para registro de que o evento de fato aconteceu, sabe? Para eu poder colocar lá nos arquivos de que, olha, teve evento, tivemos esses participantes, tá? Eu vou parar aqui a gravação e daí eu ia pedir para vocês, se possível, ligarem a câmera. Se não for possível, também não tem problema, tá? Então, pessoal, estou encerrando aqui.
muito obrigada e até depois.